Ao longo de toda a história da televisão em nosso planeta, houve diversos momentos que ficaram marcados, seja em reportagens, programas de entretenimento ou outros gêneros transmitidos ao vivo. Nesses programas e principalmente no ao vivo, os erros acabam sendo inevitáveis. Muitos desses momentos inusitados e constrangedores foram registrados e agora estão espalhados pela internet. Será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké, hoje nós vamos ver momentos inusitados da TV. Então, deixando seu like, clique aí no botão gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quais são esses momentos inusitados da televisão. Durante uma edição do programa Altas Horas exibido pela TV Globo, o apresentador Serginho Groisman acabou passando por um momento, digamos que constrangedor, ao fazer uma pergunta para a plateia. O apresentador iria receber um entrevistado vítima de homofobia no programa, e para entrar no assunto e mostrar que aquilo estava cada vez mais comum no meio de nossa sociedade, ele resolveu perguntar para as pessoas da plateia se elas conheciam alguém que já havia sofrido com homofobia. E para a surpresa de Serginho, todos responderam não. É bem nítido que ele fica super desconfortável e chamou o intervalo do programa. Conhece alguém que sofreu um ataque homofóbico? Não conheço. Não conheço. Não. Não também. Não. 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 Tem alguém aqui que sofreu? No próximo bloco a gente vai conversar a esse respeito. Altas Horas volta já. Ao chamar o intervalo, ele diz que receberia alguém que havia sofrido com a homofobia no próximo bloco, e toda a situação acabou viralizando na internet. É claro que o apresentador esperava ter pelo menos uma pessoa, ou até mais, que respondessem sim à sua pergunta, mas não teve uma sequer. Uma coletiva de imprensa nos Estados Unidos virou manchete por algo, digamos que bem bizarro. A polícia da Flórida divulgava informações sobre uma série de assassinatos na cidade de Tampa, quando uma mulher se prontificou ao lado do porta-voz e começou a traduzir o que estava sendo dito na linguagem de sinais para surdos. No entanto, foi descoberto mais tarde pelos policiais que ela não foi contratada para isso e nem sequer comunicou corretamente a linguagem de sinais. Ela, que foi identificada como Derlin Roberts, a mulher simplesmente chegou lá onde acontecia a coletiva sem dizer quem era e começou a gesticular com os dedos sem nenhum sentido. Tipo, é como se ela estivesse aqui aleatoriamente fazendo assim. Ninguém a questionou, mas sua farsa foi descoberta depois. We received over 5,000 tips in this case. But it turns out much of what she was signing was nonsense. She waved her arms around like she was singing Jingle Bells. Surdos e mudos que viram a cena pela televisão perceberam que os sinais que ela fazia eram falsos e não significavam nada. A polícia se justificou dizendo que achou que ela era uma tradutora terceirizada não contratada diretamente pela corporação. Ela em si não cometeu nenhum crime e por isso ela não pôde ser presa. Durante uma transmissão de futebol, mais especificadamente do jogo do Cruzeiro no Mineirão, o jornalista e comentarista Arthur Moraes foi ler algumas mensagens enviadas pelos internautas, e ele caiu em uma trollagem daquelas. Ele começou a ler uma mensagem enviada supostamente por um homem que acompanhava da Índia, mas ao ler o nome do mesmo, continha um trocadilho que ele acabou caindo e claro que, como não podia ser diferente, se tornou um meme na internet, principalmente para torcida rival. Aruna Silva, estamos diretamente da Índia. Manda um abraço para os cruzeirenses de Jalan, Bipal. O que torna tudo ainda mais bizarro e engraçado é que ele lê o nome bem lentamente, e mesmo assim ele não percebe o trocadilho. Nem mesmo um outro comentarista que estava ao seu lado e escutava tudo parece perceber e mantém sua postura. Um repórter da afiliada da TV Globo em Recife acabou passando por uma situação bem complicada em uma entrevista ao vivo durante o jornal. Ele estava em uma rua mostrando alguns buracos e entulhos jogados que dificultavam a passagem dos pedestres. Nesse mesmo momento, um senhor passava pelo local e o repórter resolveu chamá-lo para uma entrevista. E foi exatamente esse o erro, ou melhor, azar dele. O senhor não falou nada com nada, coisas completamente aleatórias e sem sentido, deixando o repórter sem saber o que fazer. O que o senhor acha dessa obra na calçada? Tava bem Jesus aqui, ele tava em casa, ele comeu a mamãe Jesus. Ele comeu a mamãe, ele ficou em Plutão Jesus. Então tá certo então. Um abraço, meu amigo. Vai com Deus, vai com Deus. Um abraço.
No final das contas, o repórter interrompeu a fala, se despediu e voltou a falar sobre a situação da rua. O problema é que depois do episódio era visível que o repórter não estava nem conseguindo raciocinar direito. Moradores de um bairro resolveram protestar contra a fornecedora de água local por estar faltando abastecimento nas residências. Revoltada, uma moradora concedeu uma entrevista e, de maneira até mesmo engraçada, ela disse que, como não havia água para o banho, os seus filhos e netos estavam todos fedendo, comparando o cheiro dos jovens com o daquela parte do nosso corpo. Essa mesmo que você está pensando. A repórter fica até mesmo sem respostas, e como estava ao vivo, tudo foi pro ar. Diga uma coisinha, os meninos estão tudo fedendo. Não fica saindo, tem que falar a verdade. Tudo salorento, minha amiga. Não tem água. Meu Deus do céu. A mulher deixou com que a raiva fizesse ela ser sincera até demais. E isso, claro que causou uma imensa repercussão na mídia, onde surgiram vários memes do momento. O âncora do Bom Dia MT, telejornal da Rede Globo no estado do Mato Grosso, acabou passando por uma situação muito embaraçosa, quando ele foi surpreendido ao receber um nude em plena transmissão. Ele estava tirando as dúvidas do público ao vivo sobre o que funcionava na capital de Cuiabá durante o isolamento social. Visivelmente constrangido com a situação, o apresentador pediu para a produção tirar a imagem do ar. Embora a imagem não tenha sido completamente carregada, mostrava nitidamente um homem ali sem suas roupas, se é que você me entende. O comércio continua fechado, em Cuiabá sim, apenas serviços essenciais funcionando. Ai caramba, deixa eu pular isso aqui, não sei o que é. Tirou a tempo? Ai, só no programa ao vivo. A ideia de mostrar as conversas do WhatsApp em tempo real no programa com certeza não foi uma boa ideia. Afinal, o número era livre e acessível para qualquer pessoa, com o intuito da população mandar denúncias, fotos e relatos de acontecimentos espalhados pela região. Mas claro que provavelmente iria ter alguém para sacanear. Durante a transmissão do Jornal do Almoço, exibido pela RBS do Rio Grande do Sul, a apresentadora Cristina Ranzolin acabou cometendo uma baita de uma gafe que virou um meme histórico. Uma reportagem estava sendo exibida, e quando voltaram para o estúdio, ela acabou se atrapalhando e deixando seu tablet cair no chão. Na hora do desespero em ver o equipamento caindo, ela acabou soltando isso aqui. Opa! Derrubei meu tablet aqui, gente. Ela se embola claramente com as palavras e até tenta corrigir a fala, mas já era tarde demais. Como era transmitido ao vivo, não tinha como cortar ou editar. Rapidamente, as pessoas cortaram e fizeram memes desse momento. Um programa de televisão de entretenimento chileno, chamado Talk Show, acabou chamando a atenção de todo mundo devido a um episódio onde os apresentadores protagonizaram um momento bem estranho ao vivo com uma mulher presente no dia. O assunto do programa naquele momento era de academia, onde o professor poderia aproveitar ou tirar uma casquinha de suas alunas, e para demonstrar isso então, a mulher se levantou e pediu para que o apresentador ficasse em uma posição que o professor poderia ficar com sua aluna que, digamos, ser bem íntimo. Ele acabou concordando que realmente poderia ser desconfortável e o outro apresentador então chama a mulher para demonstrar um outro movimento que, sejamos sinceros, foi bem estranho e não caiu muito bem. Y esta elongación mucho es personal, porque tú veis en el gimnasio que comienzan a elongar acá después, ¿no? Cuidado que está lesionado. No, espérate, y esa... Nunca lo hemos visto. Espérate, si lo que iba a decir es lo siguiente, que muchos personal en esa elongación... A situação e as imagens que, claro, circularam o mundo criaram um certo desconforto, não só em quem estava lá no programa, como é visível no rosto de cada um deles, mas também para telespectadores que não deixaram de falar que o apresentador estava tirando uma casquinha da mulher. Um corredor de maratona foi flagrado no momento em que dá um tapa ao vivo no traseiro de uma repórter de TV que cobria a disputa realizada no estado norte-americano da Geórgia. A jornalista Alex Bozarrijan cobria a corrida de 10 km chamada Savannah Bridge Run, quando foi vítima do assédio. Ela falava ao vivo sobre a competição logo após a largada, quando o homem de boné e óculos escuro a agrediu. No vídeo, a repórter mostra-se em choque após o incidente, mas ainda assim consegue
encerrar sua participação. Popular race in Savannah, Georgia. When the incident happened, you can see the shock on her face. It's very exciting. Posteriormente, a jornalista utilizou suas redes sociais para criticar o indivíduo, mostrando toda a sua indignação. O Departamento de Polícia de Savannah divulgou um comunicado público prometendo identificar e encontrar o indivíduo, e ele acabou sendo detido por assédio alguns dias depois. Uma cena incomum marcou o tradicional programa Cadeira Cativa da Ubra TV no Rio Grande do Sul em 2016. O ex-presidente do Inter entre 2000 e 2001, Fernando Miranda, se irritou durante um debate e simplesmente foi pra cima do jornalista Júlio Ribeiro enquanto estavam ao vivo na TV. A discussão girava em relação à fase do Inter na época. O clube gaúcho encerrou o Brasileirão em 17º colocado, sendo assim ele foi rebaixado pra Série B. Irritado, Miranda se ergueu e simplesmente foi pra cima do jornalista. Por alguns instantes o programa chegou a sair do ar, mas acabou viralizando nas redes sociais toda a briga. Com 40 minutos dizendo eu. Quer dizer, a história do Internacional ficou resumida ao Não. Na época, pouco depois do momento, por meio das redes sociais, Júlio Ribeiro se manifestou e prometeu entrar com uma ação judicial contra Fernando Miranda, que o acertou com um soco. O jornalista teve até mesmo seu óculos quebrado. Uma cena muito inusitada acabou acontecendo em um noticiário do canal espanhol Antena 3, deixando a jornalista bastante constrangida. Lourdes Maldonado falava sobre a cerimônia da abertura das Olimpíadas, sem perceber que outra coisa estava abrindo bem abaixo do seu pescoço. O vestido que ela escolheu para falar das notícias naquele dia possuía um design bastante sofisticado, mas talvez por conta do peso do microfone, uma das partes da cola acabou se abaixando demais, expondo algo que deveria estar escondido na televisão. O seu colega parecia se esforçar ao máximo para ignorar a situação, mas sua preocupação era tanta que possivelmente evidenciou ainda mais o problema que estava acontecendo ao vivo naquele momento. Y antes de los deportes, ahí va un clásico de todos los viernes, lo más visto en la web de Antena 3. Ha estado muy bien en general, pero sé seguro con qué momento te quedas. El del encendido. Imagina só a vergonha que ela não deve ter passado quando foi informada sobre o probleminha técnico de sua roupa. Infelizmente, durante todo o segmento ela não percebeu e continuou apresentando as notícias daquela forma mesmo. Durante o programa Show do Milhão, exibido pela SBT e com a apresentação de Celso Portiolli, o apresentador acabou cometendo uma baita gafe. Em uma das perguntas, ele teria que dizer a palavra piroga, mas acidentalmente ele acaba trocando o G pelo C. E daí, vocês já imaginam o que ele acaba falando ao vivo. Claro que esse momento é hilário e se tornou um meme. Pergunta valendo 40 mil, o que é uma piroca? Não, Maria! O que é? É a distância, Maria! O apresentador fica ali dando risada, bem sem graça, e na mesma hora reconhece seu erro. Conhecido por ser muito engraçado e descontraído, Celso Portiolli brincou com a situação e tudo ficou bem. Um homem acabou viralizando na internet, ficando muito conhecido, principalmente em uma região dos Estados Unidos, por algo completamente bizarro. Tudo começou quando, simplesmente do nada, ele invadiu uma reportagem que estava acontecendo ao vivo, pegou o microfone das mãos da repórter e falou algo completamente proibido de se dizer durante um jornal ou durante qualquer programa da televisão. No caso, ele falou meio que coisas inapropriadas, que eu não posso falar aqui. Mas, como se não bastasse essa aparição, ele acabou arrumando uma forma de estar sempre aparecendo nas reportagens ao vivo que acontecia na região para fazer o mesmo, e obviamente que a situação acabou repercutindo e tomando uma enorme proporção. Você right na I sure can. I was sitting on my front porch, grabbed a beer and right in the I've got something a whole lot scarier. Let's see it. Sure thing. Right in the Como podemos ver, ele aparecia até mesmo de máscara e quando menos se esperava, revelava sua identidade e soltava a famosa frase proibida diante das câmeras. Segundo algumas informações, a polícia foi até mesmo acionada e o homem foi identificado e levado à delegacia para prestar esclarecimentos. Só que obviamente não deu nada, já que era uma brincadeira, mesmo que ele estava atrapalhando o trabalho dos outros.
O caso Eloá é uma das tragédias mais marcadas e relembradas do nosso país. Pra quem não se lembra ou não sabe, no caso, um homem que seria ex-namorado de Eloá, chamado Lindenberg, foi até a casa da garota e fez ela de refém junto de alguns amigos que lá estavam fazendo um trabalho escolar. O caso acabou se agravando e virando notícias em todos os telejornais que acompanhavam o sequestro ao vivo em um desses programas. Comandado por Sônia Abrão, ela e sua equipe conseguiram entrar em contato com o sequestrador e falaram com ele ao vivo, o que muita gente criticou. Afinal, aquilo mostrava para Lindenberg que o caso já tinha tomado uma proporção gigantesca e a pressão, obviamente, para ele seria muito maior. Vamos terminar com isso na boa, Lindenberg. Você não é do mal, você nunca foi. Então por que a situação está chegando a esse ponto agora? Estavam 4 pessoas. Então? Liberei uma, depois de um tempo liberei outra. E no outro dia liberei mais uma. Libera, Eloá, se libera também dessa história, vamos resolver tudo isso. No final das contas, infelizmente, o sequestrador acabou tirando a vida de Eloá. Ele foi preso e muitas pessoas começaram a culpar Sônia Abrão pela atitude que, segundo essas pessoas, atrapalhou a polícia com as negociações com o sequestrador. A repórter Beatriz Baquias teve o celular roubado ao vivo durante a transmissão do Bom Dia São Paulo da TV Globo. A jornalista estava em frente à Estação da Luz para informar sobre uma linha do metrô que apresentava lentidão, quando teve sua transmissão interrompida. Rodrigo Bocardi e Sabina Simonato, apresentadores do jornal, desconfiaram então que o aparelho poderia ter caído no chão. Mas, segundo fontes do site Notícias da TV, a profissional foi assaltada. No mesmo dia, depois da situação, a assessoria da emissora confirmou a informação de que a repórter foi roubada, mas felizmente, apesar do susto, ela ficou bem. Daria pra gente provavelmente fazer uma viagem um pouquinho mais... Assim que a jornalista desapareceu da tela, os apresentadores acharam que o telefone tinha caído e por isso a transmissão foi cortada. Mas, na verdade, ela havia sido furtada. Depois de ter o celular furtado, a repórter não apareceu mais em nenhum momento no telejornal. Os apresentadores também não esclareceram o que aconteceu com a colega e somente depois mesmo que a assessoria da emissora explicou tudo. Durante a partida entre América Mineiro e Cruzeiro, o narrador da partida acabou cometendo uma gafe bem engraçada que viralizou. O jogo que acontecia na parte do dia seguia normalmente, quando o narrador acabou fazendo o comentário que estava achando a iluminação do estádio muito escura, já que ele estava vendo tudo escuro. Só que, na verdade, ele estava com seu óculos escuro no mesmo momento. Os comentaristas e colegas de trabalho o lembram que ele estava com o óculos e ele, constrangido, tira o acessório do rosto. Tô achando a iluminação do Independência muito fraca, tá escuro. Você tá de óculos escuro, animal. Burro, tira o não, óculos. ele tá de óculos escuro. É verdade, eu esqueci. O caso aconteceu durante a transmissão da Rádio 98 e estava sendo filmado ao vivo pra internet. Os colegas de trabalho do narrador não conseguiram segurar a risada e quase passaram mal de tanto rir da situação que virou um meme. Agora ficou claro, realmente. Um telejornal chileno acabou surpreendendo seus telespectadores não só no país, mas como no mundo, pelo fato da Garota do Tempo simplesmente ir apresentar a previsão de biquíni. É isso mesmo. Eles aproveitavam que estavam no verão, bastante calor, para entrar no clima. E além disso, claro, chamar a audiência. A repercussão foi de fato gigantesca, mas ficou claro também que nem todos acharam legal ou inovador. La región metropolitana estará despejado. La mínima será de 13 y la máxima de 31 grados. Muitos internautas pelo mundo criticaram a situação de expor a apresentadora bonita, com a única intenção de levantar a audiência e criar alguma repercussão para o jornal. Bom, se essa era a intenção deles, conseguiram atingi-la com sucesso. A apresentadora do telejornal da TV Globo em Rondônia, Ionara Werri, cometeu uma gafe ao vivo ao se confundir e mandar um beijo para as partes íntimas de um telespectador. A jornalista leu uma mensagem enviada pelo público durante o programa e, ao respondê-lo, acabou fazendo uma confusão, que acabou rendendo uma grande repercussão e virando até mesmo meme na internet. Um grande beijo para você, viu, Vinícius? E também para o seu
por seu pai, Valquírio. A própria apresentadora percebeu que havia deixado escapar algo que não devia e ficou ali rindo da situação e tentando seguir com o programa normalmente, na expectativa de que passaria despercebido, mas acabou não passando. O chefe de cozinha Esdras de Lúcia viralizou nas redes sociais após uma participação no programa Vida Melhor da Rede Vida. Logo após deixar o estúdio, o cozinheiro gravou um vídeo que publicou nas redes sociais para desabafar sobre a maneira como foi tratado pela apresentadora Cláudia Tenório durante a atração exibida ao vivo. No vídeo, o ator e cantor resgatou trechos do programa em que Cláudia interrompe suas explicações sobre o passo a passo de uma receita de mousse de abacaxi sem açúcar para pessoas diabéticas. Além dos palpites do trabalho do chefe, a titular da atração ainda faz caretas ao experimentar o doce, após demonstrar um certo desinteresse na participação de Esdras. Então aqui você ia fingir que você ia fazer em neve. Podia fazer em neve, que enquanto você fazia virar neve, o Landau cantava. Então eu faço virar neve. Mas agora não vai virar mais neve, porque você já colocou o creme de leite, Esdras. Verdade. Ah, gente. Eu coloquei pra gente poder conversar mais, mas eu acho que você tá com um pouquinho... Não tô com pressa nenhuma, eu tô bem tranquila. Depois ia bater as outras 6 e misturar, pra ela ficar um pouco mais homogênea. Era isso que eu ia fazer. Só isso. Vamos lá. Após a repercussão, Cláudia Tenório se pronunciou sobre o caso e disse ter sido alvo de uma grande injustiça, onde estaria com o coração partido pelos ataques e cancelamentos que estava sofrendo injustamente por algo mal interpretado. A apresentadora Mariana Cross, que comanda o RJ1, exibido apenas no Rio de Janeiro, passou por um susto durante uma edição ao vivo do telejornal. A calça que ela estava usando rasgou no meio da atração e ela teve que pedir ajuda para continuar o seu trabalho. Em suas redes sociais, Mariana afirmou que a camareira da Globo ficou agachada atrás da bancada para conseguir costurar sua calça durante a entrada ao vivo de um repórter que estava na rua. Imagens dos bastidores mostram esse exato momento e tudo acabou repercutindo na internet. Olha, gente, isso a Globo não mostra. O jornal andando e ali consertando a calça da Mariana. Felizmente, apesar da situação tensa, a apresentadora e sua equipe conseguiram se virar bem e evitar o que poderia ser um grande constrangimento ao vivo para ela. Afinal de contas, a calça rasgou bem ali no fiofó. E sendo assim, se ela meio que ficasse de costas, iria aparecer coisas que não deveria. Uma repórter fazia uma matéria externa em uma região quando acabou, digamos que, escolhendo a pessoa errada para entrevistar. A reportagem falava sobre a rotina de alguns idosos e aposentados, como eles estavam vivendo na pandemia, afinal de contas as pessoas naquela época não poderiam ficar andando para todo lado, e ao parar uma senhora para entrevistar, ela acabou sendo sincera demais. A repórter pergunta de onde ela está vindo, para onde ela iria e como era a sua rotina. Imediatamente a senhora só respondeu que aonde ela deixou de ir ninguém precisa saber, finalizando com um obrigado e um bom dia. Quando questionamos o motivo de estar na rua, onde eu fui, onde eu deixei de ir, ninguém precisa saber. Obrigado, bom dia. Eu acho que o marido dessa mulher aí deve ter dormido de calça jeans. A repórter ficou super constrangida. A matéria que era gravada seria cortada na edição, mas a cena foi tão inusitada que simplesmente deixaram ir ao vivo. São muitos os casos de matérias ao vivo que dão o que falar por conta de algumas declarações deixadas pelo entrevistado. E dessa vez foi uma psicóloga que causou durante uma reportagem levada ao ar no RJ1 da TV Rio Sul, afiliada da Rede Globo. Durante uma entrada ao vivo, o repórter Giovanni Rossini estava falando com a psicóloga Ângela Alhanati sobre o respeito à diversidade. E foi o momento em que ela decidiu comentar sobre homofobia usando um trocadilho que ganhou destaque, onde ela acaba comparando o gay com o giló. Eu não gosto de giló, nem por isso eu bato nele. Se você não gosta do homossexual, não precisa bater, é só não comer. Nos comentários, muitas pessoas elogiaram a forma pela qual a entrevistada explicou a homofobia, sendo bem direta. Já outros acharam bem deselegante a forma na qual ela falou. Além disso, até a própria Ângela entrou na brincadeira e compartilhou o vídeo em seu perfil, onde ela se divertiu novamente.
Durante a exibição de um jornal, uma das apresentadoras chamou muito a atenção por conta de uma situação constrangedora que aconteceu ao vivo. Como ela utilizava uma vestimenta com decote, digamos que bem exposto, e ainda por cima não tinha nada por baixo, ela ficou muito desconfortável, já que o decote ficou escapando, indo pro lado, pro outro, quase mostrando ali o que não deveria ao vivo. Como podemos ver nas imagens, a roupa começou a ir pro lado. Devido a isso, o seu decote começou a escapar. Em um certo momento, ela ficou tão desconfortável que teve que mexer na blusa. Uma apresentadora da TV Ponta Negra acabou passando por uma situação bem complicada ao vivo no momento em que fala de uma fruta. O dia em questão era considerado o dia da banana, e no momento em que ela começa a falar do assunto, uma crise de risos acaba tomando conta. Afinal, ela acabou levando para o lado da maldade e sua mente poluída fez com que ela não parasse de rir, ficando em uma saia justa. Você sabe que hoje é o dia da banana? A gente vai ensinar você a preparar uma banoffee. Gente, minha mente tá muito poluída agora de manhã. A apresentadora até tenta disfarçar, seguir com o programa e tentar parar de rir da situação. Mas ela não conseguiu e, obviamente, esse momento gerou uma imensa repercussão. Um homem teria sido preso pela polícia e estava sendo conduzido à delegacia quando uma equipe de reportagem ficou sabendo e já foi para o local aguardar a sua chegada. Assim que o preso chega no local, já desce da viatura revoltado e acaba desferindo um chute nas partes baixas do repórter que cai no chão de dor. Os policiais controlam o bandido, mas o repórter indignado com a situação se levanta e simplesmente dá um surdão no criminoso que acaba se dando mal. Por que só que eu vou atrás? Seu bosta. O que muitos internautas acabaram percebendo é que os policiais seguram o detento e esperam o jornalista se levantar e recuperar para que pudesse revidar o chute. Fica bem claro que os policiais fizeram questão disso e assim que o detento toma o tapa, ele é levado para dentro da delegacia. Durante a exibição de um programa ao vivo, uma convidada acabou levando um animal selvagem de estimação para mostrá-lo. Uma das apresentadoras então mostrou um certo receio ao chegar perto do animal. Ela acabou deixando o medo tomar conta e foi se afastando. Mas o que ela não prestou atenção foi para onde ela estava indo, pois ao subir no sofá do estúdio e sentar no encosto, seu peso acabou fazendo com que o sofá virasse e ela tomasse um baita tombo ao vivo. Inclusive, ela estava de vestido e quase acabou mostrando demais. Oh my God! Oh my God! A queda acabou assustando não somente a ela, mas como a todos que estavam presentes. Apesar do susto, ela acabou sendo ajudada por companheiros de trabalho e ficou bem. Logo após, ela apenas saiu do estúdio para tomar uma água, se recompor e logo voltou. Em uma edição do programa SBT Notícias, a repórter Mariana Rocha, de uma afiliada do SBT em Manaus, foi chamada para entrar no ar ao vivo e informar sobre algumas das principais notícias do dia. Ela falou de um assalto, logo depois de um acidente, até que algum barulho acontece no estúdio em que ela estava e uma gafe um tanto, digamos que inexplicável, acaba acontecendo. Sem mais nem menos, Mariana soltou um palavrão e reclamou de um técnico que estava no estúdio fazendo barulho. Depois ela deu uma gargalhada. Possivelmente, ela esqueceu que a cena estava sendo transmitida ao vivo. Ela pensou que era uma gravação. Ontem, no Parque das Laranjeiras, ocorreu um acidente de trânsito grave envolvendo... Pariu, Isaac. O apresentador, super desconfortável e sem entender nada, tenta disfarçar falando que havia acontecido algum problema e que iriam resolver. No final das contas, o momento acabou sendo compartilhado e se tornou um dos vídeos mais acessados na época.
Uma professora de yoga, junto de algumas alunas, ensinava ao vivo a prática dos movimentos para que os telespectadores pudessem aprender e fazer, quando algo bem constrangedor aconteceu. Ao realizar um dos movimentos, a professora soltou um peido ao vivo, e claro que o momento a deixou bem constrangida e a desestabilizou completamente. Ela até mesmo para a aula e cai na gargalhada junto de suas alunas. Okay, let's... Os movimentos do yoga requerem um certo tipo de esforço, onde o estômago acaba sendo comprimido e alongando. Provavelmente por conta disso, como tinha alguns gases presos, a flatulência acabou saindo sem que ela quisesse. Renata Costa, repórter da afiliada da TV Globo em Goiás, acabou cometendo uma baita gafe na cobertura do falecimento de Cristiano Araújo, ao falar do anel de compromisso que Alana Moraes, namorada do cantor sertanejo, havia ganho e resolveu levar para a joalheria, pois havia ficado muito largo. Segundo a repórter, Alana teria pedido o anel igualzinho porque havia se apaixonado por aquele anal. Sim, a repórter acabou trocando as palavras e obviamente a troca não ficou nada agradável, principalmente para aquele momento. E a Alana tinha pedido para ser igualzinho, não muda o formato, eu quero ele porque eu me apaixonei por aquele anel, porque eu me apaixonei por aquele anel. É claro que ela não fez de propósito e acabou apenas trocando as palavras que de fato são similares. Mas isso acabou sendo suficiente para que as pessoas compartilhassem e o momento acabou virando até mesmo um meme. O Bom Dia Minas flagrou um acidente enquanto fazia uma transmissão ao vivo sobre o movimento das estradas em Minas Gerais na saída para o feriado. O repórter cinematográfico Elton Lopes mostrava o tráfego na BR-381 entre Belo Horizonte e Sabará, quando duas motocicletas se chocaram. Um dos condutores ultrapassava pela direita pelo acostamento, quando bateu em uma outra motocicleta que fazia uma conversão proibida. Em uma moto, havia duas pessoas e na outra apenas o motociclista. Felizmente, ninguém se feriu, mas tudo isso foi transmitido ao vivo. Agora tem que ter paciência. Opa, olha aí, gente, pegamos um flagrante ao vivo. Meu Deus. Um acidente agora, uma batida ali da moto, inclusive. Apesar de estar usando capacete, a mulher da garupa se queixava de dor na cabeça e foi encaminhada para o hospital, mas ficou bem. Uma das motos ficou bem danificada. Houve vazamento de gasolina, mas nenhum incêndio se iniciou. O correspondente da Globo News em Lisboa, Portugal, Leonardo Monteiro, cometeu uma gafe ao vivo durante uma transmissão. O jornalista chamou o canal de notícias de Globolixo e tentou corrigir o erro, mas a cena foi filmada e compartilhada nas redes sociais. Em sua entrada ao vivo no jornal, ele dá bom dia para todos que o assistem, e na hora de falar o nome do jornal, que seria Globo News, ele acaba soltando um Globolixo. Ele até tenta dar aquela corrigida rápida, mas já era tarde demais. É isso, Isa. Bom dia pra você, pro Ricardinho, pra todo mundo que tá com a gente neste domingo aqui na Globo News. Após uma enorme repercussão, o repórter se pronunciou, dizendo que na verdade ele apenas errou a pronúncia e disse Globoniche, que acabou se assemelhando com Globolixo, e através disso as pessoas maldosas começaram a espalhar o momento como se ele estivesse xingando sua própria emissora. Lívia Zanolini, apresentadora da TV Integração afiliada da Rede Globo, passou por maus bocados depois de um vídeo seu cair na internet. Enquanto ela gravava chamadas para o telejornal MGTV segunda edição, transmitido em Uberaba e outras regiões do estado de Minas, ela acabou soltando palavrões e o momento foi vazado. No registro, ela primeiramente aparece falando do ar-condicionado, que estava em uma temperatura muito baixa, e por isso acaba soltando um palavrão. Agora o trem gelou aqui. Que pariu. Logo depois, ela acaba cometendo um erro na gravação e solta outro palavrão para demonstrar sua indignação. Eu não tinha lembrado qual era o primeiro assunto. Faz tempo que eu fiz. Vamos lá. Como podemos observar, a equipe se diverte com a apresentadora, lembrando que aquilo ali estava fora do ar, apenas sendo gravado. Mas alguma pessoa maldosa acabou pegando essas partes da filmagem e divulgou na internet. Devido à repercussão, a emissora acabou afastando a apresentadora, mas apenas por um dia. Rapidamente, ela voltou à frente do telejornal, para a felicidade do público, já que ela é muito querida.
O apresentador José Luiz da Atena deu uma bronca em sua equipe do Brasil Urgente da Band após o repórter Lucas Martins aparecer sorridente depois da exibição de uma matéria de tentativa de latrocínio. Da Atena assistiu ao material do crime e chamou o repórter ao vivo de uma delegacia. Em seguida, ele notou o jornalista com um sorriso no rosto e interrompeu o programa para chamar sua atenção por rir de uma situação crítica. Nada de prender esses caras que parecem pertencer a uma mesma família de bandidos, uma confra... Tá rindo do que, Lucas? Falaram alguma coisa pra você? Porque o cara morreu. Deve ser alguém que falou alguma piada aí no seu ouvido. O apresentador do Brasil Urgente começou a dar uma bronca geral na equipe, afirmando que alguém teria contado uma piada ou falado algo engraçado no ponto do repórter que estava rindo em um momento não muito próprio a isso. A repórter Naine Carvalho, da Rede Amazônica, afiliada da Globo na região norte, tomou um susto durante uma transmissão ao vivo para o Bom Dia Amazonas. Ela fazia uma participação no telejornal matinal quando foi surpreendida por um homem na rua, que lhe deu um leve soco na cabeça. Leve mesmo, muito leve. O indivíduo foi embora rapidamente, e Naine afirmou que ele parecia estar bastante alterado. A profissional apresentava uma reportagem sobre a suspensão de um contrato da Prefeitura de Manaus relativo à dragagem de igarapés. Ela estava no centro da capital do Amazonas, numa transmissão ao vivo. Enquanto falava, Naine não percebeu a aproximação do homem. Sendo assim, ele invadiu a transmissão e ficou ali dando uns soquinhos bem levinhos na testa dela. Nesse documento também foi apresentado uma... Meu Deus. Obviamente ela não se machucou, o soco não foi forte nem nada, mas isso se tornou um momento bem constrangedor. A câmera, quando volta pro estúdio, o âncora se demonstra totalmente indignado com o ocorrido. A Rede Amazônica se pronunciou sobre isso por meio de suas redes sociais, dizendo se tratar de uma situação lamentável que aconteceu com uma de suas repórteres durante uma entrada ao vivo, mas que tudo estava bem. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, falou e tchau.